Livro 5. Prólogo. Assim, pois, Sotero, bispo da Igreja de Roma, morreu depois de governar até seu 8º ano, e foi sucedido por Eleutério, 12º a partir dos apóstolos. Correu o 17º ano do imperador Antonino Vero. Neste tempo reavivou-se com maior violência em algumas partes da terra perseguição contra nós, e pelos ataques dos habitantes das cidades, pode-se conjecturar que foram milhares os mártires que se distinguiram, se levamos em conta o ocorrido em uma só nação, que por ser realmente digno de lembrança e morredouro, foi transmitido por escrito à posteridade. O escrito inteiro do completíssimo relato sobre estes fatos consta de nossa recompilação de martírios que compreende uma explicação não apenas narrativa, mas também instrutiva. Na presente obra tomarei e citarei ao menos o que aquela contenha sobre o tema que nos ocupa. Outros, ao fazer as narrativas históricas, não transmitem por escrito mais do que vitórias em guerras, troféus de inimigos, façanhas de generais e valentias de soldados manchados de sangue e de mortes inumeráveis por causa dos filhos, da pátria e demais bens. Nossa obra, por outro lado, que descreve o modo de vida segundo o soberano, gravará em lápides eternas as mais pacíficas lutas pela própria paz da alma e o nome do que nela se comportaram varonilmente. Mais pela verdade do que pela terra-pátria, e mais pela religião do que pelos seres queridos, e se proclamará publicamente, para eterna memória, a resistência dos atletas da fé, sua bravura, curtida em 1000 sofrimentos, os troféus conquistados contra os demônios, as vitórias sobre os adversários invisíveis e, depois de tudo, suas coroas. Tópico 1. Foi, pois, a Gália, o país em que se preparou o estádio, lugar dos fatos mencionados. Duas metrópoles eram célebres por sua distinção e por sua importância entre as outras, Lyon e Viena. Ambas são atravessadas pelo Ródano que flui ao longo de todo o país com grande caudal. As ilustríssimas igrejas daquela região transmitiram às igrejas da Ásia e a Frígia a carta sobre os mártires e narram o ocorrido da seguinte maneira. Citarei suas próprias palavras. Os servos do ungido que peregrinam em Viena e Lyon, na Gália, aos irmãos que na Ásia e na Frígia compartilham conosco a mesma fé e a mesma esperança da redenção. Shalom, graça e glória por parte do soberano Pai e de Yahushua HaMashiach nosso Mariá. Depois, em continuação, seguem dizendo outras coisas como prólogo e dão início ao seu relato nos seguintes termos. Descrever, pois, com justiça a magnitude desta tribulação daqui, o grau de irritação dos pagãos contra os santos e o número de sofrimento que os bem-aventurados mártires suportaram, nem está em nossa capacidade, nem sequer é possível encerrar em um escrito. E ocorreu que o adversário atacou com todas as suas forças, como prelúdio já do descaramento de sua vida iminente. Meteu-se por todos os lados, acostumando os seus e exercitando-os de antemão contra os servos do soberano, de forma que não só nos expulsam das casas, dos banhos e das praças, mas que inclusive proíbem que algum de nós deixe se ver de qualquer forma, em qualquer lugar que seja. Mas a graça de Elohim opunha-se à sua estratégia, retinha os fracos e apresentava à frente uma formação de sólidas colunas, capazes de atrair sobre si, com sua paciência, todo o ímpeto do malvado. Esses marcharam a seu encontro, suportando toda sorte de injúrias e castigos, considerando pouco o que era muito. Apressavam seu passo para o ungido e mostravam realmente que os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis com a glória que está para ser revelada em nós. Em primeiro lugar, suportaram generosamente os assaltos massivos de toda a plebe, insultos, golpes, sacudidas, rapinas, apedrejamentos, passagem por apertos e tudo quanto fosse do gosto de uma plebe enfurecida contra pessoas que considera odiosas e inimigas. E depois de serem conduzidos à praça pública e de serem julgados pelo tribuno e pelos magistrados da cidade em presença de toda a multidão, foram encerradas no cárcere até a chegada do governador. Mais tarde, conduziram-no ante o governador. Como este usou de toda a sua crueldade contra nós, um dos irmãos, Vetil Epágato, que possuía em plenitude o amor do soberano e ao próximo, e cuja conduta tinha sido tão estrita que, sendo ainda jovem, fez-se merecedor do testemunho do ancião Zacarias, já que havia caminhado irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos de Yah. Diligente em todo o serviço ao próximo, com muito zelo com o soberano e fervor do espírito, por ser de tal índole,
Não suportou que se procedesse contra nós com um juízo tão irracional. Fortemente indignado, pediu para ser também ele ouvido e defendeu, em favor dos irmãos, que entre nós nada há de ateu nem de ímpio. Os que rodeavam o tribunal passaram a gritar contra ele, pois era homem importante, e o juiz, não tolerando a petição assim proposta por ele, queria unicamente saber se também era cristão. Como o Vitil o confessasse com voz claríssima, também ele foi recebido nas fileiras dos mártires. Foi chamado Consolador dos cristãos, pois dentro de si tinha um Consolador, o espírito de Zacarias, o que havia mostrado com a plenitude de seu amor achar bom sair em defesa dos irmãos e expor sua própria vida, porque era e continua sendo o genuíno discípulo do ungido, que vai atrás do Cordeiro onde quer que este vá. A partir daqui, os demais se dividem. Aparecem claramente os preparados para dar testemunho, os que com todo o ser ardor completavam a confissão do martírio. Mas também se manifestaram os que não estavam dispostos, destreinados e até fracos, incapazes de aguentar a tensão de um grande combate. Destes, uns 10 abortaram. Grande foi a aflição e imensa dor que nos causaram e grave o dano causado ao entusiasmo dos outros, que não havia sido presos com eles e que, apesar de estar sofrendo toda classe de horrores, contudo, assistiam os mártires e não os abandonaram. Mas então todos ficamos muito aterrados ante a riqueza da confissão, não por temor aos castigos, mas porque víamos como distante o fim e temíamos que alguém sucumbisse. Mesmo assim, a cada dia, detinham os que eram dignos de completar o número daqueles, tanto que juntaram todas as pessoas importantes das duas igrejas, graças às quais, sobretudo, tem importância aos assuntos daqui. Foram presos também alguns pagãos, criados dos nossos, quando o governador mandou que se buscassem todos os nossos. Estes, pelas insídias de Satanás, temendo os tormentos que vinham padecer os santos, e forçados a isto pelos soldados, acusaram-nos falsamente de ceias de canibais, de promiscuidades edípicas e de tantas outras coisas que para nós não é lícito nem dizer nem pensar, nem mesmo crer que tais coisas tenham ocorrido entre os homens. Quando este rumor se espalhou, todos se revoltaram como feras contra nós, tanto que se a princípio alguns se comportaram com moderação por amizade, começaram então a mostrar-se muito hostis e raivosos contra nós. Estava se cumprindo o que dissera nosso Mariá: virá um tempo em que todo aquele que vos matar pensará estar prestando culto ao soberano. Desde então os santos mártires suportaram castigos que excedem a toda descrição, enquanto Satanás se esforçava para arrancar-lhes também alguma palavra blasfema. Toda a fúria da multidão, do governador e dos soldados, abateu-se transbordante sobre o diácono Santos, de Viena sobre Maturo, recém-batizado, mais nobre lutador sobre Atalo, oriundo de Pérgamo, e que sempre havia sido coluna e fundamento dos cristãos daqui, e sobre Blandina, por meio do qual o ungido demonstrou que o que entre os homens parece vulgar, disforme e facilmente desprezável, por parte do soberano, é considerado digno de grande glória devido ao amor a ele. Amor que se mostra na força e que não se vangloria da aparência. Efetivamente, enquanto todos nós estávamos temerosos e sua própria Senhora segundo a carne, também ela, uma de nossos mártires combatentes, temíamos que por fraqueza de seu corpo não tivesse força para proclamar livremente sua confissão. Biandina viu-se cheia de uma força tão grande que extenuava e esgotava aqueles que, em turnos e de todas as maneiras, torturavam-na desde o amanhecer até o ocaso. Eles mesmos confessavam que estavam vencidos, sem nada poder fazer contra ela, e se admiravam de como podia manter-se com alento estando todo o seu corpo dilacerado e aberto, e atestavam que um só tipo de suplício bastaria para tirar a vida, sem necessidade de tantos e tão terríveis. Mas a bem-aventurada mulher, como nobre atleta, rejuvenescia na confissão, e para ela era recuperação de forças, descanso e ausência de dor, e meus acontecimentos o dizer: sou cristã, e nada de mal é feito entre nós. Também Santos suportou nobremente, além de toda a medida humana, todos os maus tratos que provêm dos homens. Os iníquos esperavam que, pela persistência e magnitude dos tormentos, ouviriam dele algo indevido, mas resistiu-lhes com tal firmeza que não revelou nem seu próprio nome, nem de sua família, nem da cidade de onde vinham, nem se era escravo ou se era livre. Mas a tudo que lhe perguntaram respondia em latim: sou cristão.
Em lugar de seu nome, de sua cidade, de sua família e de tudo, isto é o que confessava sucessivamente. E nenhuma outra palavra ouviram dele os pagãos. Por esta razão, tanto o governador quanto os torturadores ensandeceram-se de tal maneira contra ele, que quando já não sabia o que fazer-lhe, por último aplicaram-lhe placas de cobre em brasa aos membros mais delicados de seu corpo. Estes certamente se queimaram, mas ele se manteve inflexível e firme, constante na confissão, borrifado e fortalecido pela fonte santa da água viva que brota das entranhas do ungido. Seu corpo atestava o ocorrido. Todo ele era uma chaga, toda confusão, moído e tendo perdido toda a forma humana. Mas o ungido padecia nele e realizava grandes glórias, anulando o adversário e mostrando, para exemplo dos demais, que nada há de temível onde está o amor ao Pai, nem doloroso onde está a glória do ungido. Efetivamente, depois de alguns dias, aqueles malvados começaram novamente a torturar o mártir, pensando que poderiam vencê-lo, se estando suas carnes inchadas e inflamadas, lhe aplicassem os mesmos suplícios agora que nem sequer suportava os toques das mãos, ou então que, morrendo em meio aos tormentos, infundiria temor aos outros. Mas não somente nada disso aconteceu com ele, mas contra os que todos pensavam, recuperou-se e seu corpo se endireitou entre os tormentos que seguiram e recobrou sua forma original e o uso dos membros, de maneira que a segunda tortura foi para ele não um suplício, mas cura pela graça do ungido. E Biblida também, uma das que haviam renegado, o diabo, já pensava que havia devorado, mas querendo também condená-la por blasfêmia, conduziu-a à tortura e a forçava a declarar sobre nós aquelas ímpias calúnias, já seguro de sua fragilidade e covardia. Mas ela, no tormento, voltou a si e, por assim dizer, despertou de um sono profundo, recordando então, graças àqueles castigos temporários, o castigo eterno do inferno. Pôs-se, pelo contrário, a replicar aos detratores e dizia: como poderiam estas coisas comer uma criança, se nem sequer lhes é permitido comer sangue de animais irracionais? E desde esse instante passou a confessar que também ela mesma era cristã, e foi incorporada à fila dos mártires. Anulados por ungido, os tormentos dos tiranos por meio da constância dos santos, o diabo pôs-se a imaginar outros recursos. O encerramento no pior e mais escuro lugar do cárcere, a distensão dos pés no cepo, separados até o quinto furo, e os demais suplícios que os funcionários irritados e endiabrados costumavam infligir aos presos, tanto que no cárcere a maior parte morreu asfixiada, ao menos quando Iá quis que assim morressem, mostrando sua própria glória. Efetivamente, alguns que haviam sido cruelmente torturados até o ponto de parecer que não poderiam viver ainda que se lhe desse todo tipo de cuidados, permaneciam no cárcere, desprovidos naturalmente de toda assistência humana, mas fortalecidos por Iá em seus corpos e em suas almas, animavam e consolavam os demais. Outros, em compensação, jovens e recém-detidos, cujos corpos não haviam sido torturados antes, não suportavam o peso do encerramento e morriam lá dentro. O bem-aventurado Pontino, a quem fora confiado o ministério do episcopado de Lyon, passava já da idade de 90 anos e seu corpo estava fraco. Por causa desta debilidade corporal, apenas conseguia respirar, mas por seu grande desejo do martírio, o ardor de seu espírito devolvia-lhe as forças. Também ele foi arrastado ao tribunal com o corpo desfazendo-se pela velhice e pela enfermidade, mas com sua alma conservada, para que, por ela, o ungido triunfasse. Levado pelos soldados ante o tribunal, com acompanhamento das autoridades da cidade e de toda a plebe gritando-lhe toda classe de injúrias, como se ele mesmo fosse ungido, deu formoso testemunho. Quando o governador perguntou-lhe quem era o soberano dos cristãos, disse: se fores digno, o conhecerá. Então arrastaram-no, sem cuidados, e sofreu diversas feridas. Os que estavam perto faziam-lhe todo tipo de afronta com pés e mãos, sem o menor respeito por sua idade, e os que estavam distantes atiravam cada um o que tivesse à mão, e todos criam errar gravemente e ser uns ímpios se omitisse alguma insolência contra ele, pois pensavam que assim vingavam seus deuses. Ele, apenas respirando, foi jogado no cárcere e ao fim de alguns dias entregou sua alma. Foi então que teve lugar uma grande dispensão de Elohim e se manifestou a imensa misericórdia de Yahushua, como raramente havia ocorrido na comunidade dos irmãos, mas muito de acordo com o modo de ungido. Efetivamente, os que haviam renegado nas primeiras detenções foram também encarcerados e compartilhavam dos mesmos horrores, já que nesta ocasião de nada lhe serviu sua apostasia.
Os que confessavam que na verdade eram encerrados como cristãos, sem nenhuma outra acusação. Em compensação, os outros eram presos como homicidas e impuros e castigavam-nos em dobro do que os demais. E assim os primeiros eram aliviados pela alegria do martírio, pela esperança do prometido, pelo amor do ungido e do Espírito do Pai. Enquanto que para estes outros a consciência os atormentava grandemente, ao ponto de que, ao morrer, podia-se reconhecer seus aspectos entre todos. De fato, enquanto alguns avançavam prazerosamente, com um misto de glória e graça abundante em seus rostos, de modo que até suas correntes os cingiam como esplêndido adorno, como a noiva ataviada com multicoloridos fios de ouro, e ao mesmo tempo espalhavam o suave odor do Mashiach, a ponto de fazer os outros pensarem que tinham se ungido com perfumes mundanos. Os outros, pelo contrário, faziam-nos sombrios, cabisbaixos, disformes e cheios de rancor. E como se não fosse pouco, até os pagãos taxavam-nos de ignóbeis e covardes. Levavam a acusação de homicidas, além de terem perdido seu nome venerabilíssimo, glorioso e vivificador. Quando os demais viram isto, reafirmaram-se, e os que iam sendo detidos confessavam já sem vacilação, e sem ter um único pensamento de cálculo diabólico. Depois de juntar a isto, algumas coisas intermediárias continuam. Além disto, os gêneros de morte dos mártires eram muito variados, pois com flores e de toda espécie trançavam uma só coroa para oferecê-la ao Pai, e assim era necessário que aqueles generosos atletas, depois de ter sustentado uma luta variada e ter vencido em toda linha, recebessem a grande coroa da imortalidade. Assim, pois, Maturo e Santos, assim como Blandina e Átalo, foram conduzidos às feras ao local público e para espetáculo comum da inumanidade dos pagãos, pois o dia de luta de feras deu-se precisamente por causa dos nossos. No anfiteatro, Maturo e Santos passaram novamente por todo tipo de tormentos, como se antes não tivessem padecido absolutamente nada, ou melhor, como atletas que já venceram os adversários em muitos combates e que seguem lutando pela mesma coroa. De novo sofreram as passadas dos chicotes que ali eram de costume, os puxões das feras e tudo o que o povo enlouquecido, cada qual de seu lugar, gritava e ordenava. E como arremate de tudo, a cadeira de ferro de onde os corpos, ao serem assados, lançavam ao público um odor de carne queimada. Mas esses nem com tudo isto recuavam, mas até aumentavam-lhes o frenesi, querendo vencer a constância daqueles. Mas nem assim conseguiram ouvir de Santos outra coisa além da frase de confissão que desde o começo costumava repetir. Assim, pois, os mártires, que depois de atravessar o grande combate seguiam com muita vida, foram, por fim, sacrificados, convertidos naquele dia em espetáculo para o mundo, em substituição a variadas séries de combates de gladiadores. Blandina, por outro lado, foi pendurada no madeiro e ficou exposta às feras, que se lançava sobre ela. Apenas por vê-la pendendo em forma de cruz e com sua oração contínua, infundia-se muito ânimo aos outros combatentes, que neste combate viam com seus olhos corpóreos, através de sua irmã, aquele que por eles próprios havia sido crucificado. E assim ela persuadia os que creem nele, de que todo aquele que padece pela glória do ungido entre em comunhão perpétua com Elohim vivo. Por não ter sido tocada então por nenhuma fera, desceram-na do madeiro e de novo levaram-na no cárcere, guardando-a para outro combate. Assim, depois de vencer muitas lutas, por um lado tornaria implacável a condenação da serpente tortuosa, e por outro animaria seus irmãos, ela, pequena, frágil e desprezada, mas revestida do grande e invencível atleta. Mashiach bateria o adversário em sucessivos combates, e pelo combate seria cingida com a coroa da incorruptibilidade. Átalo, por sua vez, também foi reclamado com grande empenho pela plebe, pois tinha grande renome. Entrou já como lutador treinado, graças à sua boa consciência, pois havia se exercitado sinceramente na disciplina cristã, e sempre havia sido entre nós uma testemunha da verdade. Conduziram-no, dando volta ao anfiteatro, procedido de um cartaz no qual estava escrito em latim: "Este é Átalo, o cristão", enquanto o público se inflamava terrivelmente contra ele. Ao saber o governador que ele era romano, mandou que o levasse com os demais que estavam no cárcere, acerca do quais escreveu uma carta ao imperador e ficou esperando sua resposta. O tempo que passou não foi ocioso nem estéril para eles,
mas por sua paciência manifestou-se a imensa misericórdia do ungido. Por viverem eles, reviviam os mortos, e por serem mártires, outorgavam a graça aos que não o eram. Assim grande foi a alegria da Virgem Mãe ao recuperar vivos os que havia abortado os mortos. Efetivamente, por meio deles, a maioria dos que haviam renegado voltavam sobre os seus passos, e de novo eram concebidos, reanimavam-se e aprendiam a confessar. E já com vida e fortalecidos, aproximavam-se do tribunal para serem novamente interrogados pelo governador, enquanto o soberano, que não quer a morte do pecador, preferindo arrependimento, suavizava-lhes o caminho. De fato, o imperador dispunha em seu edito que uns fossem degolados e outros, contanto que renegassem, absolvidos. Ao iniciar-se a grande festa local, comparece a ela grande multidão de pessoas de todas as raças, o governador fez levar novamente ao tribunal os bem-aventurados, como forma de teatro e de espetáculo para as multidões. Por isso interrogou-os novamente. E aos que pareciam ter títulos de cidadãos romanos, faziam decapitar, enquanto os demais eram mandados às feras. Mas o ungido foi grandemente glorificado naqueles que primeiramente haviam renegado e que agora, contra o que poderiam esperar os pagãos, confessavam sua fé. Estes, na verdade, eram interrogados privadamente, como para serem em seguida postos em liberdade, mas ao confessar sua fé, foram sendo juntados à fila dos mártires. Ficaram fora, porém, os que nunca tiveram nem o vestígio de fé, nem o sentido da vestimenta nupcial, nem a ideia do temor do soberano, mas que com sua maneira de viver informavam o caminho, ou seja, os filhos da perdição. Por outro lado, todos os demais foram incorporados à igreja. Quando estavam sendo interrogados, um tal Alexandre, frígio de nascimento e médico por profissão, que tinha vivido muitos anos nas Gálias e era conhecido de quase todos por seu amor ao soberano e pela franqueza de seu falar, pois também participava do carisma apostólico, achava-se de pé junto ao tribunal, e com gestos animava-os à confissão, parecendo aos que rodeavam a tribuna como se tivesse dores de parto. A plebe, enfurecendo-se porque novamente confessavam aqueles que primeiro tinham renegado, pôs-se a gritar contra Alexandre, considerando-o o causador de tudo, e o governador, notando-o, perguntou-lhe quem era, e como respondesse, um cristão, encolerizou-se e condenou as feras. No dia seguinte entrou na arena junto com Átalo, já que o governador, para agradar a plebe, entregou novamente Átalo às feras. Os que passaram por todos os instrumentos inventados para torturar no anfiteatro e sustentar um grande combate, também eles foram ao final sacrificados. Alexandre nem soluçou, nem murmurou o mínimo sequer, mas em seu coração conversava com o soberano. Átalo, por outro lado, quando foi posto sobre a cadeira de ferro e começou a queimar-se, e de seu corpo desprendia-se o cheiro de carne queimada, disse, dirigindo-se em latim à multidão: "Estais vendo? Isto é comer homens. O que estais fazendo? Nós, por outro lado, nem comemos homens, nem fazemos nada de mal." E como lhe perguntassem: "Que nome tem o soberano?", respondeu: "Elohim não tem nome como homem." Depois de tudo isto, no último dia de lutas de gladiadores, levaram novamente Blandina junto com Pôntico, rapaz de uns 15 anos. Cada dia tinham sido apresentados para que vissem as torturas dos outros. Começaram obrigando-os a jurar pelos ídolos dos pagãos, mas como eles permaneciam firmes e até os menosprezaram, a multidão ficou enfurecida contra eles, ao ponto de não ter pena da idade do rapaz, nem respeito pelo sexo feminino. Entregaram-nos a todos os horrores e fizeram-nos percorrer todo o ciclo de torturas, uma após a outra, tentando forçá-los a jurar, se que eu conseguisse. Efetivamente, Pôntico, animado por sua irmã, tanto que até os pagãos podiam ver que era ela que os exortava e confortava, depois de sofrer generosamente todo tipo de tormentos, entregou o espírito. E a bem-aventurada Blandina, a última de todos, como nobre mãe que infundiu um ânimo a seus filhos e os enviou adiante vitoriosos para seu rei, depois de percorrer também ela todos os combates de seus filhos, voava para eles, alegre e prazerosa da partida, como se fosse convidada a um banquete de bodas, e não lançada às feras. Depois dos açoites, depois das feras e depois das chamas, atiraram-na a um touro. Lançada ao alto, longo tempo pelo animal, insensível, já que ao que lhe acontecia por sua esperança mantida em tudo que havia crido e por sua conversação com o ungido, também ela foi sacrificada, enquanto os próprios pagãos confessavam que jamais entre eles uma mulher havia padecido tantos e tais suplícios.
Mas nem assim fartou-se sua loucura e crueldade para com os santos, porque, incitada por uma fera selvagem, aquela tribo selvagem e bárbara não podia calar-se facilmente. Sua cruel insolência tomou outro rumo particular, fartar-se nos cadáveres. De fato, não lhe causava a menor vergonha terem sido vencidos, já que não raciocinavam como homens, mas inflamava-se ainda mais sua cólera, como a de uma fera. E assim tanto o governador como a plebe demonstravam ter o mesmo ódio injusto contra nós, para que se cumprisse as escrituras, que o injusto continue sem justiça e que o justo continue sendo justificado. Efetivamente, os que haviam perecido asfixiados no cárcere eram lançados aos cães, sendo vigiados noite e dia para evitar que algum de nossos lhe fizesse as honras fúnebres. Também então expuseram os restos deixados pelas feras e pelo fogo, em parte despedaçados e em parte carbonizados, e durante alguns dias seguidos custodiaram com guarda militar as cabeças dos outros, junto com seus troncos, assim mesmo insepultos. E sobre estes restos, alguns resmungavam e rangiam os dentes, buscando tomar deles alguma vingança suplementar. Outros riam-se e zombavam, ao mesmo tempo que engrandeciam seus ídolos, a quem atribuíam os castigos daqueles. E os mais moderados, e que parecia compadecer-se um pouco, repetiam insultos, dizendo: onde está o soberano? E de que lhes valeu sua religião, ao qual preferiram inclusive sua própria vida. Assim variada era a atitude daqueles. Nós, por outro lado, afundávamos em grande dor, porque não podíamos enterrar os corpos, já que nem a noite nos ajudava nisto. Nem o dinheiro conseguia persuadir, nem as súplicas abrandar. Mas por todos os meios os custodiavam, como se, no fato de que os corpos não recebessem sepultura, eles tivessem grande vantagem. Em continuação a isto, depois de algumas outras coisas, dizem: assim, pois, os corpos dos mártires, depois de serem expostos ao escárnio de todos os modos possíveis, e de ficarem às intempéries durante 6 dias, foram logo queimados e reduzidos a cinzas, que aqueles ímpios lançaram ao rio Ródano, que passa perto dali, para que nem sequer suas relíquias ficassem ainda visíveis sobre a terra. E faziam isto pensando que poderiam vencer soberano e arrebatar daquele seu novo nascimento, com a finalidade de que, como eles diziam, nem sequer esperança tenham da ressurreição. Persuadidos dela, então introduzindo uma religião estranha e nova, desprezam os tormentos, e vêm dispostos e alegres à morte. Vejamos agora se vão ressuscitar, e se seu soberano pode socorrê-los, e arrancá-los de nossas mãos. Tópico 2. De como os mártires, amados de Elohim, acolhiam e cuidavam dos que haviam falhado na perseguição. Isto foi o que, sob o mencionado imperador, aconteceu às igrejas do ungido, e partindo disto, pode-se também conjecturar, num cálculo razoável, o que ocorreu nas demais províncias. Será conveniente juntar ao que foi dito mais algumas passagens do mesmo documento, nas quais se descreve a suavidade e a humanidade dos citados mártires com estas mesmas palavras, os quais, no zelo de imitação do ungido, que subsistindo em forma do soberano, não considerou usurpação o ser igual ao soberano. Chegaram a tão alto grau que, apesar de sua glória e de terem dado testemunho, não uma vez ou duas, mas muitas vezes mais, e de terem sido retirados das feras e de estarem cobertos por toda parte de queimaduras, esquimoses e feridas, nem eles próprios se proclamaram mártires, nem a nós mesmos permitiram que os chamássemos por este nome. Mas antes, se alguém de nós, por carta ou por palavra, se dirigia a eles como mártires, respondiam-nos severamente. E compraziam-se de ceder o título do martírio ungido, o fiel e verdadeiro mártir, progênito dos mortos e autor da vida do soberano. E recordando os mártires que já haviam partido, inclusive diziam: aqueles sim é que são mártires, posto que o ungido teve por bem levá-los consigo em sua confissão e selou seus martírios com suas mortes. Nós, porém, somos os confessores medianos e sem expressão, e com lágrimas exortava os irmãos, pedindo-lhes que se fizessem assíduas orações para lograr sua consumação. E com seu trabalho demonstrava a força de seu martírio, dirigindo a palavra com inteira liberdade aos pagãos, e manifestavam sua nobreza mediante sua paciência, sua integridade e sua impavidez. Mas o título de mártires, dados pelos irmãos, eles rechaçavam, repletos do temor do soberano. E logo pouco mais adiante dizem: humilhavam-se sob a mão poderosa que agora os tem grandemente exaltados. E então defendiam a todos e não condenavam a ninguém. Desatavam a todos
e não atavam ninguém. E como Estevão, o mártir perfeito, rogavam pelos que lhes infligiam os tormentos. Soberano, não lhes imputes este pecado. E se rogava pelos que o apedrejavam, quanto mais não faria pelos irmãos. E novamente, depois de outros detalhes, dizem, porque este foi para ele seu maior combate contra ele. Pela verdade de seu amor, para que a besta se engasgasse e vomitasse vivos os que o primeiro pensava ter engolido. Efetivamente, não se mostraram arrogantes frente aos caídos, mas sim, com entranhas maternas, acudiam em socorro dos necessitados com sua própria abundância e derramando muitas lágrimas por eles ao Pai. Pediam vida e para eles a davam. Também a repartiam aos demais quando, vencedores em tudo, marchavam para o soberano. Sempre amaram a paz e em paz emigraram para o soberano, recomendando-nos a paz, não deixando para trás trabalhos para a mãe, nem revolta e guerra para os irmãos, mas alegria, paz, concórdia e amor. O dito sobre o amor daqueles bem-aventurados para com os irmãos caídos poderá ser útil, por causa da atitude desumana e inclemente daqueles que depois disto tornaram-se implacáveis nos membros do ungido. Tópico 3. Que aparição teve em sonhos o mártir Átalo? O mesmo escrito sobre os citados mártires contém ainda outro relato digno de menção, e não haverá inconveniente em que eu o proponha ao conhecimento dos leitores. É assim. Alcibíades, um deles, levava uma vida austera até a miséria. A princípio, não recebia nada em absoluto, nada ingerindo além de pão e água. Inclusive, no cárcere, tratava de seguir o mesmo regime. Mas a Átalo, depois de seu primeiro combate, travado no anfiteatro, foi revelado que Alcibíades não fazia bem, não usando das criaturas de Elohim e deixando para os outros um exemplo de escândalo. Alcibíades, persuadido, começou a tomar de tudo sem reservas e dava graças ao soberano. A graça do soberano não se descuidava deles, mas antes o Espírito Santo era o seu conselheiro. E baixa assim destes casos. Como foi justamente então que os partidários de Montano, Alcibíades e Teodoto começaram a dar a conhecer entre muitos na Frígia sua opinião sobre a profecia, pois os muitos outros milagres do carisma do soberano, que até então ainda vinham se realizando pelas diversas igrejas, produziam em muitos a crença de que também aqueles eram profetas, havendo surgido discrepância por sua parte. Novamente os irmãos da Gália formularam seu próprio juízo, precavido e inteiramente ortodoxo sobre eles, expondo também diferentes cartas dos mártires consumados entre eles. Cartas que, estando ainda no cárcere, havia escrito aos irmãos da Frígia, e não somente a eles, mas também a Eleutério, então bispo de Roma, como embaixadores em favor da paz das igrejas. Tópico 4. De como os mártires recomendavam Irineu em sua carta. Os mesmos mártires recomendavam Irineu, que já então era presbítero da igreja de Lyon, ao mencionado bispo de Roma, dando sobre ele numerosos testemunhos, como demonstram as palavras seguintes. De novo, e sempre rogamos que gozes de saúde em soberano, Pai Eleutério. Estimulamos nosso irmão e companheiro Irineu para que te leve esta carta, e te rogamos que o tenhas por recomendado, zelador como é do testamento do ungido, porque sabendo que um cargo confere justiça a alguém, desde o primeiro momento, o recomendaríamos como presbítero da igreja. O que precisamente é, que necessidade há de transcrever a lista dos mártires, assim dos que morreram por decapitação, como dos que foram lançados como pasto para as feras, como também dos que morreram no cárcere, e o número dos confessores sobreviventes até aquele momento. Para quem goste, será fácil repassar detalhadamente estas listas, sem tomar em mão o escrito que, como já disse, encontra-se recolhido em nossa recompilação de martírios, mas isto foi ocorrido sob Antonino. Tópico 5. De como o Criador atendeu às orações de nossos e fez chover dos céus para o imperador Marco Aurélio. É tradição que o irmão deste, Marco Aurélio César, estando em ordem de batalha frente aos germânicos e aos sármatas, passava grande dificuldade por causa da sede que castigava seu exército. Mas os soldados que serviam sob a assim chamada Legião de Melitene, que por sua fé subsiste desde então até hoje, formados frente ao inimigo, puseram seus joelhos no chão, segundo o nosso familiar costume de orar, e dirigiram suas súplicas ao soberano. Tal espetáculo pareceu, na verdade, muito estranho aos inimigos,
Mas outro documento conta que no mesmo instante foram surpreendidos por outro espetáculo ainda mais estranho. Um furacão punha em fuga e aniquilava os inimigos, enquanto que a chuva caía sobre o exército dos que haviam invocado o socorro divino, e o reanimava quando já estava todo ele a ponto de perecer pela sede. O relato conserva-se, inclusive entre os escritores alheios à nossa doutrina, que se preocuparam em escrever sobre aqueles tempos. Também os nossos o dão a conhecer. No entanto, os historiadores de fora, alheios à nossa fé, expõem o prodígio, mas não confessam que este se realizou pelas orações dos nossos. Já os nossos, como amantes da verdade, transmitem o ocorrido com simplicidade e sem malícia. Destes poderia ser também Apolinário, que afirma que a legião outrora do prodígio por sua oração recebeu do imperador. A partir de então, o nome adequado ao sucedido, que em língua latina se diz Fulmínea. Testemunha destes fatos, digno de crédito, poderia também ser Tertuliano, que dirigiu ao Senado a apologia latina em favor da fé, da qual fizemos menção mais acima, e confirma o relato com uma demonstração mais ampla e mais clara. Escreve, pois, ele, e diz que até agora conservam-se cartas de Marco, o imperador mais sábio, nas quais ele mesmo atesta que, estando seu exército a ponto de perecer na Germânia, e por falta de água, salvou-se pelas orações dos cristãos. E segue dizendo Tertuliano que o imperador ameaçou, inclusive, com pena de morte aos que tentassem acusar-nos. A tudo isto, o mesmo autor junta o seguinte: que tipos de leis são estas, então, ímpias, injustas e cruéis, seguidas somente contra nós? Vespasiano não as observou, apesar de ter vencido os judeus. Trajano teve-as em parte como nada, ao impedir que perseguissem os cristãos. E Adriano, apesar de ocupar-se com muita curiosidade com muitas coisas, não as sancionou, como tampouco o que é chamado Pio. Mas isto, que cada um o deixe onde quiser. Nós, por nossa parte, voltemos ao fio do que se segue. Quando Potino, com seus 90 anos cumpridos, morreu em companhia dos mártires da Gália, Irineu recebeu em sucessão o episcopado da igreja de Leão, que Pontino havia regido. Sabemos que ele, em sua juventude, foi ouvinte de Policarpo. No livro 3º de sua obra Contra as Heresias, expõe a sucessão dos bispos de Roma até Eleutério, de cuja época também investigamos os acontecimentos, e estabelece a lista como se, de fato, sua obra fosse composta nos tempos deste. Escreve como segue. Tópico 6. Lista dos bispos de Roma. Os bem-aventurados apóstolos, depois de haverem fundado e edificado a igreja, puseram o ministério do episcopado em mãos de Lino. Este Lino é mencionado por Paulo em sua carta a Timóteo. Sucede o Anacleto, e depois deste, em terceiro lugar, a partir dos apóstolos, obtém o episcopado Clemente, que também havia visto os bem-aventurados apóstolos e tratado com eles, e tinha ainda ressoando-lhe nos ouvidos a pregação dos apóstolos, e diante dos olhos sua tradição. E não apenas eles, porque então ainda sobreviviam muitos que haviam sido instruídos pelos apóstolos, quando nos tempos de Clemente surgiu entre os irmãos de Corinto uma não pequena dissensão. A igreja de Roma escreveu aos coríntios uma carta importantíssima tentando reconciliá-los na paz e renovar sua fé e a tradição que tinham recebido dos apóstolos. E depois de breve espaço diz: a este Clemente sucede Evaristo, e Evaristo Alexandre, depois é instituído Sisto, o sexto, portanto, a partir dos apóstolos. E também, depois deste, Telésforo, que também sofreu gloriosamente o martírio. Logo Higínio, depois Pio, e depois deste, Aniceto, havendo Sotero sucedido Aniceto, agora Eleutério, que ocupa o cargo de episcopado, em 12º lugar a partir dos apóstolos. Pela mesma ordem e com a mesma sucessão, chegaram até nós a tradição e a pregação da verdade que procederam dos apóstolos na igreja. Tópico 7. De como, inclusive, até aqueles tempos, realizavam-se por meio dos fiéis grandiosos milagres. Irineu, coincidindo com as narrações que discutimos anteriormente nos livros que, em número de 5, intitulou Refutação e Destruição da falsamente chamada Gnosis, esboça também estas coisas. No livro 2º da mesma obra assinalada, que algumas igrejas persistiram, inclusive até ele, manifestações do maravilhoso poder divino. Ele o diz com estas palavras: muito lhes falta para ressuscitar um morto, como fizeram o Mariá e os apóstolos mediante a oração, e como se deu na comunidade de irmãos muitas vezes, por causa da necessidade. A igreja toda do lugar estava rogando com jejuns e repetidas súplicas, e o espírito do morto voltou.
e o homem recebeu o favor pela graça das orações dos santos. E de novo, depois de outras coisas, diz: Mas me chego a dizer que Mariá fez tais prodígios apenas em aparência. Então os faremos recorrer aos escritos proféticos, e por estes lhe demonstraremos que assim está previsto sobre ele, e que assim sucedeu com segurança, e que somente ele é o Filho do Soberano. Por isso, também em seu nome, os que são verdadeiramente seus discípulos recebem dele a graça e a utilizam em benefício dos demais homens, segundo o dom que cada um recebeu dele. Uns, efetivamente, expulsam firme e verdadeiramente os demônios, de modo que muitas vezes aqueles mesmos que foram purificados dos maus espíritos creem e estão na igreja. Outros têm conhecimento antecipado do porvir, assim como visões e declarações proféticas. Outros ainda curam os enfermos mediante a imposição das mãos e os restituem sãos. Mas ainda como dissemos, inclusive mortos foram ressuscitados e permaneceram conosco muitos anos. E para que mais? Não é possível dizer o número de graças que por todo o mundo a Igreja recebeu do Soberano em nome de Yahushua HaMashiach, crucificado por Pôncio Pilatos, e que cada dia utiliza em benefício dos pagãos, sem nunca enganar ninguém, nem despojá-lo de seu dinheiro, porque gratuitamente o recebeu do Soberano e gratuitamente o serve. E em outro livro, escreve o mesmo. Assim como também ouvimos que há muitos irmãos na igreja que têm carismas proféticos e que por meio do Espírito falam em todo tipo de línguas, que põem a descoberto os segredos dos homens quando é proveitoso e que explicam os mistérios do soberano. Isto é o que há sobre a permanência dos diferentes carismas até os tempos mencionados entre os que deles eram dignos. Tópico 8. De como Ireneu menciona as diversas escrituras. Posto que ao dar início a esta obra, prometemos citar oportunamente as palavras dos antigos presbíteros e escritores eclesiásticos, nas quais nos transmitiram por escrito as tradições chegadas até eles sobre as escrituras canônicas e como Ireneu era um destes. Citemos também suas palavras. E em primeiro lugar, as que se referem aos sagrados evangelhos são as seguintes. Mateus publicou entre os hebreus, em sua própria língua, um evangelho também escrito, enquanto Pedro e Paulo estavam em Roma evangelizando e lançando os fundamentos da igreja. Depois da morte destes, Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, transmitiu-nos por escrito também ele o que Pedro havia pregado. E Lucas, por sua parte, o seguidor de Paulo, colocou um livro, o evangelho que este havia pregado. Finalmente João, o discípulo de Mariá, o que havia se reclinado sobre seu peito, também ele publicou um evangelho, enquanto morava em Éfeso da Ásia. Isto é o que diz o livro terceiro, antes mencionado da dita obra, mas no quinto expressa-se acerca do Apocalipse de João e do número do nome do Anticristo como segue. Sendo isto assim, e encontrando-se este número em todas as boas e antigas cópias, e atestando aqueles mesmo que viram João face a face, e visto que a razão nos ensina que o número da besta aparece manifesto segundo o cálculo dos gregos, por meio das letras que nele há. E pouco mais abaixo, segue dizendo sobre o mesmo. Nós, pois, não nos arrisquemos a manifestar-nos de maneira segura sobre o nome do Anticristo, porque se houvesse sido necessário, na presente ocasião, proclamar abertamente seu nome, ter-se-ia feito por meio daquele que também tinha visto Apocalipse, já que não faz muito tempo que foi visto, mas quase em nossa geração, ao final do Império de Domiciano. Isto é o que o citado autor refere acerca do Apocalipse, mas menciona também a primeira carta de João a apresentar numerosos testemunhos tirados dela, assim como da primeira de Pedro, e não apenas conhece, mas também aceita o escrito do pastor quando diz: porque bem diz a Escritura, o primeiro de tudo crê que há um só soberano, o que criou e ordenou tudo, etc. E até utiliza algumas sentenças tiradas da sabedoria de Salomão, dizendo mais ou menos: visão de Elohim que produz incorrupção, e a incorrupção faz estar perto de Elohim. E menciona as memórias de certo presbítero apostólico, sobre cujo nome silenciou e cita suas explicações das divinas escrituras. Faz menção ainda ao Marte Justino e Inácio, utilizando uma vez mais testemunhos tirados das obras escritas por ele. E promete refutar ele mesmo, com trabalho próprio, a Márcio, partindo de seus escritos. E quanto à tradução das escrituras inspiradas, realizada pelos 70, ouve o que escreve textualmente. Elohim, pois fez-se homem, e o Mariá mesmo nos salvou, depois de dar-nos o sinal da Virgem,
mas não como dizem alguns de agora que se atrevem a traduzir a Escritura. Eis aqui a jovem, conceberá em teu ventre e dará à luz um filho, como traduziram Teodósio, o de Éfeso, e Áquila, o do Ponto, ambos judeus prosélitos, aos que seguem os ebionitas quando dizem que ele nasceu de José. Depois de um breve espaço, acrescenta o dito: efetivamente, antes que os romanos fizessem prevalecer seu governo, e quando os macedônios ainda dominavam a Ásia, Ptolomeu, filho de Lagos, ambicionando adornar a biblioteca por ele organizada em Alexandria com as obras de todos os homens, ao menos as boas, pediu as de Jerusalém para ter traduzidas em língua grega suas escrituras. Eles, que então ainda estavam submetidos aos macedônios, enviaram a Ptolomeu 70 anciãos, os mais versados dentre eles nas escrituras, em ambas as línguas. Elohim fazia precisamente o que queria. Ptolomeu, querendo testá-los separadamente e evitando que se pusessem de acordo para ocultar por meio da tradução o que há de verdade nas escrituras, separou-os uns dos outros e ordenou que escrevessem a mesma tradução, e assim fez com todos os livros. Mas logo que se reuniram junto a Ptolomeu, e cada um comparou sua própria tradução, o soberano foi glorificado e as escrituras foram reconhecidas como verdadeiramente divinas. Todos haviam proclamado as mesmas coisas com as mesmas expressões e os mesmos nomes, desde o começo até o fim, de forma que até os pagãos ali presentes reconheceram que as escrituras foram traduzidas sob a inspiração do soberano. E não há que estranhar que Elohim fizesse isso, pois foi ele que, havendo sido destruídas as escrituras no cativeiro do povo sob Nabucodonosor, e tendo os judeus regressado ao seu país depois de 70 anos, logo no tempo de Artaxerxes, rei dos persas, inspirou o sacerdote Esdras, da tribo de Levi, a refazer todas as palavras dos profetas que o haviam precedido, e restituir ao povo a legislação dada por meio de Moshe. Tudo isto diz Irineu. Tópico 9. Os que foram bispos sob Cômodo. Tendo se mantido Antonino no império por 19 anos, Cômodo recebe o principado. No primeiro ano deste, e depois de Agripino ter cumprido o ministério pelo espaço de 12 anos, é Juliano que assume o cargo do episcopado das igrejas de Alexandria. Tópico 10. De Panteno, o filósofo. Naquele tempo, a escola dos fiéis dali era dirigida por um varão celebérrimo por sua instrução, cujo nome era Panteno. Existia entre eles, por costume antigo, uma escola das sagradas letras. Esta escola continua prolongando-se até nós, e pelo que ficamos sabendo, é formada por homens eloquentes e estudiosos das coisas divinas. Mas uma tradição afirma que entre os daquela época brilhava sobremaneira o mencionado Panteno, e procedia da escola filosófica dos chamados estoicos. Conta-se, pois, que demonstrou um zelo tão grande pela doutrina divina, com sua ardente disposição de ânimo, que inclusive foi proclamado arauto do Evangelho do Ungido para os pagãos do Oriente, e enviado até as terras da Índia. Porque havia até aquele tempo ainda numerosos evangelistas da doutrina, cuja preocupação era colocar à disposição seu inspirado zelo de imitação dos apóstolos para crescimento e edificação da doutrina divina. Deste foi também Panteno, e disse que foi à Índia, onde é tradição que descobriu que o Evangelho de Mateus havia se adiantado à sua chegada entre alguns habitantes do país que conheciam o ungido. Bartolomeu, um dos apóstolos, teria pregado para eles e havia-lhes deixado o escrito de Mateus nos próprios caracteres hebreus, escrito que conservam até o tempo mencionado. Certo é, ao menos, que Panteno, por seus muitos merecimentos, terminou dirigindo a escola de Alexandria, comentando de viva voz e por escrito os tesouros dos dogmas divinos. Tópico 11. De Clemente de Alexandria. Por este tempo, exercitava-se nas escrituras divinas e era célebre em Alexandria Clemente, homônimo do discípulo dos apóstolos que antigamente regiu a igreja de Roma. Nas hipotiposes que compôs, menciona Panteno pelo nome, no livro 1 de seus Estromateis, quando, ao assinalar os mais célebres da sucessão apostólica por ele recebida, diz o seguinte: em verdade, esta obra não é um escrito composto com arte para ostentação, mas apontamento guardados para minha velhice, remédio contra o esquecimento, imagem sem arte e desenho em sombra daquelas palavras brilhantes e cheias de vida que eu tive a honra de ouvir, e daqueles varões bem-aventurados e realmente eminentes,
Um deles, o jônico na Grécia, outro na Magna Grécia, outro era de Selesíria, outro do Egito, outro ainda estavam pelo Oriente, um deles da Assíria e outro hebreu de origem na Palestina. Mas quando deparei com o último, mas que era o primeiro em poder, e procurei por ele no Egito, onde se ocultava, descansei. Mas esses homens, que conservavam a verdadeira tradição do ensinamento bendito, proveniente em linha reta dos santos apóstolos, de Pedro, de Tiago, de João e de Paulo, recebendo a filho do Pai, mas poucos foram os filhos parecidos com os pais, com a ajuda do soberano, chegaram inclusive até nós para depositar aquelas sementes ancestrais e apostólicas. Tópico 12. Dos bispos de Jerusalém. Nesses tempos era célebre e famoso, ainda hoje continua sendo entre muitos, Narciso, bispo da igreja de Jerusalém, 15º na sucessão desde o assédio dos judeus sob Adriano. Já mostramos que foi desde então que pela primeira vez ali a igreja foi composta por gentios, depois dos oriundos da circuncisão, e que o primeiro dos bispos gentios que o dirigiu foi Marcos. E as sucessões do lugar assinalam que depois dele foi bispo Cassiano, e depois deste, Públio, depois Máximo, depois deles, Juliano, depois Caio, e depois deste, Símaco, e um segundo Caio. De novo outro Juliano, depois destes, Capitão, Valente e Doliciano, e depois de todos, Narciso, 30º desde os apóstolos, segunda sucessão da série. Tópico 13. De Ródon e as dissensões que mencionam dos macionitas. Também por este tempo, Ródon, oriundo da Ásia, discípulo em Roma, como ele mesmo conta de Taciano, a quem já conhecemos pelo relato anterior, compôs diversos livros e alinhou-se também com os outros, contra a heresia de Márcio. Conta que em seu tempo, esta encontrava-se dividida em diversas correntes. Descreve os causadores da ruptura e refuta com rigor as falsas doutrinas imaginadas por cada um deles. Ouve, pois, o que escreve. Por isso discordamos também entre si, porque reivindicam doutrinas inconsistentes. Efetivamente de seu rebanho é Apeles, venerado por sua conduta e por sua idade, que confessa assim um único princípio, mas diz que os profetas procedem do espírito contrário e obedecem aos preceitos de uma virgem possuída pelo demônio chamada Filomena. Outros ainda, assim como o próprio piloto, Márcio, introduziram 2 princípios de suas fileiras de Potito e Basílico. Também estes seguiram o Lobo do Ponto, e não encontrando como ele também não encontrou a divisão das coisas, deram meia volta para o lado fácil e proclamaram 2 princípios, arbitrariamente e sem demonstração. E outros, partindo por sua vez destes, chegaram ao pior e já supõem não apenas 2, mas 3 naturezas. Seu chefe e patrão é Cíneros, segundo dizem os que estão a cargo de sua escola. Escreve também o mesmo autor que inclusive chegou a ocupar-se de Apeles. Diz assim: porque o velho Apeles, quando tratou conosco, convenceu-se de que estava dizendo muita coisa equivocadamente, e a partir de então costumava repetir que não convinha examinar absolutamente as razões, mas que cada um ficasse com sua própria crença. Declarava mesmo que se salvavam os que tinham posto a sua esperança no crucificado, contanto que apresente boas obras. Mas, como já dissemos, declarava que para ele, de todos, o assunto mais obscuro é o que se refere ao soberano, e dizia assim como nossa doutrina que há somente um princípio. Logo depois de expor toda a opinião deste, segue dizendo: como eu lhe perguntasse, de onde tiras estas provas, ou como podes tu dizer que há um princípio? Explica-nos. Respondeu que as profecias se refutavam a si mesmas, porque nada disseram de inteiramente verdadeiro, já que discrepam, são enganosas e contradizem umas às outras. Quanto a como há um só princípio, dizia o que ignorava, que assim, apenas isto, sentia-se movido. Então eu o conjurei a que dissesse a verdade, e ele jurou que estava dizendo a verdade, que não sabia como existe um só soberano e criado, mas que ele o cria. Então eu pus-me a rir e acusei-o de dizer que é mestre, e ainda assim não domina o que ensina. O mesmo autor, dirigindo-se a Calistion, na mesma hora confessa que ele mesmo foi discípulo de Taciano em Roma, e diz também que Taciano preparou um livro de problemas, como Taciano prometera mostrar através deles o obscuro e oculto das divinas escrituras. O próprio Ródon
Anuncia com sua vez que vai expor no livro especial as soluções dos problemas daquele. Conserva-se também dele um comentário sobre Hexameron. Apeles, no entanto, proferiu impiamente inúmeros ultrajes contra a Torá de Moisés, blasfemando contra as divinas palavras com seus numerosos escritos e pondo grande empenho, pelo menos em aparência, em refutá-las e destruí-las. Isto é, pois, o que há sobre eles. Tópico 14. Dos falsos profetas catafrigas. Como inimigo da Igreja, do soberano, é em último grau avesso ao bem e amante do mal, e de forma alguma deixa de lado qualquer maneira de conspirar contra os homens, fez com que de novo brotassem estranhas heresias contra a Igreja. Destes hereges, alguns, como serpentes venenosas, rastejavam pela Ásia e Frígia, vangloriando-se de ter como modelo Montano e nas mulheres de sua companhia, Priscila e Maximila, as supostas profetisas de Montano. Tópico 15. Do cisma de Blasto em Roma. Os outros floresciam em Roma, eram dirigidos por Florino, um excluído do presbitério da igreja, e com ele Blasto, que tiveram uma queda similar. Estes arrastaram muitos da igreja e os submeteram à sua vontade, tentando um e outro introduzir novidades sobre a verdade, cada um por seu lado. Tópico 16. O que se menciona sobre Montano e os pseudo-profetas de sua companhia. Contra a heresia, chamada catafriga, o poder defensor da verdade levantou em Hierápolis uma arma potente e invencível. Apolinário, a quem esta obra já mencionou mais acima, e com ele muitos outros homens doutos daquele tempo, dos quais foi-nos deixado abundante material para historiar. Ao começar, pois, um dos mencionados seus escritos contra aqueles, assinala primeiramente que também lutou contra eles com argumentos orais. Escreve no prólogo desta maneira: Faz muito e bem longo tempo, querido Arvício Marcelo, que tu me ordenaste escrever algum tratado contra a heresia dos chamados de Milcíades, mas até agora, de certa maneira, sentia-me indeciso. Não por dificuldade em poder refutar a mentira e dar testemunho da verdade, mas por temor de que, apesar de minhas preocupações, parecesse a alguns que de certo modo acrescento ou junto algo novo à doutrina do Novo Testamento, ao qual não pode juntar nem tirar nada que tenha decidido viver conforme este mesmo Evangelho. Encontrando-me recentemente em Anquira, da Galácia, e compreendendo que a igreja local estava aturdida por esta, não como dizem, nova profecia, mas, mais propriamente, como se demonstrará, pseudo-profecia. Enquanto nos foi possível, e com a ajuda do Mariá durante vários dias, discutimos intensamente sobre estes mesmos homens e sobre os pontos propostos por eles, tanto que a igreja encheu-se de alegria e ficou robustecida na verdade, enquanto que os contrários eram rechaçados na hora e os inimigos abatidos. Em consequência, os presbíteros do lugar pediram que lhes deixássemos alguma nota do que havia sido dito contra os que se opõem à doutrina da verdade. Achando-se também presente nosso co-presbítero Zódico, o Diotreno, mas nós não o fizemos. Em troca, prometemos escrevê-lo aqui com a ajuda do soberano e enviá-lo com toda a presteza. Depois de expor no começo isto, e em seguida alguma outra coisa, segue adiante e narra a causa da mencionada heresia desta maneira. Agora bem, sua conduta e sua recente ruptura herética a respeito da igreja tiveram como causa o que segue. Disse que em Mícia, da Frígia, existe uma aldeia chamada Ardaban. Ali dizem, que um recém-convertido à fé chamado Montano, pela primeira vez, em tempos de Grato, procônsul da Ásia, saindo contra os inimigos com a paixão desmedida de sua alma viciosa de proeminência, ficou a mercê do espírito e de repente entrou em arrebatamento convulsivo, como se possesso e em falso êxtase. E começou a falar e a proferir palavras estranhas, profetizando desde aquele momento quanto costume recebido pela tradição e por sucessão desde a igreja primitiva. Dentre os que naquela ocasião escutaram estas expressões bastardas, uns ofendidos com ele como energúmeno, endemoniado, embebido no espírito do erro e perturbador das multidões, repreendiam-no e tentavam impedi-lo de falar. Lembrando-se da explicação e advertência do Mariá sobre estar em guarda e alertar com as aparições de falsos profetas, os outros, em troca,
como que excitados por um Espírito Santo e um carisma profético, e não menos inchados de orgulho e esquecidos da explicação do Mariá, fascinados e extraviados pelo espírito insano, sedutor e desencaminhador do povo, provocaram-no para que não permanecesse mais em silêncio. Com certa habilidade, ou melhor, com tais métodos fraudulentos, o diabo maquinou a perdição dos desobedientes. E honrado por eles, contra todo o merecimento, excitou e inflamou ainda suas mentes adormecidas, já distantes da fé verdadeira. E assim, suscitou outras duas mulheres quaisquer, e encheu-as com seus espíritos bastardos, de maneira que também elas começaram a falar delirando, inoportunadamente e de modo estranho, como mencionado antes. O Espírito proclamava bem-aventurados aos que se alegravam e vangloriavam nele e os enchia com a grandeza de suas promessas. Às vezes, no entanto, por motivos aceitáveis e verossímeis, condenava-os publicamente, a fim de parecer também ele capaz de argumentar, mas contudo poucos eram os frígios enganados. O orgulhoso espírito ensinava também a blasfemar contra a Igreja Católica inteira, que se estende sobre o céu porque o espírito pseudo-profético não tinha conseguido louvor nem entrada nela. Efetivamente, os fiéis da Ásia haviam se reunido por isto muitas vezes, e em muitos lugares da Ásia. E depois de examinar as recentes doutrinas, declaravam-nas profanas e as rechaçavam como heresia. Desta maneira, aqueles foram expulsos da igreja e separados da comunhão. É a isto que se refere no início. Logo continua através de todo o livro a refutação do erro montanista. E no segundo livro diz sobre o fim das pessoas citadas o que seguem. Pois bem, logo que nos chamam mata-profetas, porque não aceitamos seus profetas charlatães, dizem efetivamente que estes são os que o Mariá havia prometido enviar a seu povo, que ante Elohim nos respondam. Dos que começam a falar a partir de Montano e das mulheres, há alguns amigos, a quem os judeus tenham perseguido alguém que os criminosos tenham assassinado? Nenhum. Nem sequer algum deles foi preso e crucificado por causa do nome? Também não, desde logo. Nem sequer alguma das mulheres foi açoitada nas sinagogas dos judeus e apedrejada? Nem em parte alguma em absoluto. Por outro lado, disse que Montana e Maximila findaram com outro gênero de morte. Efetivamente, é corrente que estes foi a influência do espírito perturbador da mente que movia tanto um quanto a outro. Esforçaram-se ainda que não ao mesmo tempo, e que ao tempo da morte de ambos, correu forte boato de que haviam terminado e morrido da mesma maneira que Judas o traidor. Como também é rumor insistente que aquele inefável Teodoto, o primeiro intendente, por assim dizer, de sua pretendida profecia, achando-se um dia como que elevado e alçado aos céus, entrou em êxtase e entregou-se por completo ao espírito do engano. E então, lançado com força, acabou desastrosamente. Ao menos dizem que foi assim. No entanto, querido, não tendo visto nós mesmos, pensamos que nada sabemos a respeito, porque talvez tenha ocorrido assim, mas talvez não tenha morrido assim nem Montano, nem Teodoto, nem a citada mulher. Volta a dizer no mesmo livro que os sagrados bispos daquele tempo tentaram refutar o espírito que havia em Maximila, mas que outros o impediram, colaboradores, evidentemente, daquele espírito. Escreve como segue: e que aquele espírito que opera por meio de Maximila não diga no mesmo livro de Astério Urbano: persegue-me como um lobo longe das ovelhas. Eu não sou lobo, sou palavra, espírito e poder. Antes, é bom que demonstre claramente o poder que há no espírito, que o prove e que por meio do espírito obriga a confessar aos que naquela ocasião achavam-se presentes para examinar e para dialogar com o espírito que falava, varões probos e bispos, Zótico, da aldeia de Cumana, e Juliano, de Apamea, cujas bocas foram amordaçadas pelos partidários de Temiso, impedindo assim que refutasse o espírito enganador e desencaminhador de povos. Novamente, no mesmo livro, quando diz algumas outras coisas, refutando as falsas profecias de Maximila, indica o tempo em que escreveu isto e menciona os vaticínios dela, nos quais predizia que haveria guerras e revoluções. A falsidade de tudo isto ele revela quando escreve: e como não se evidenciou também esta mentira? Porque já são transcorridos mais de 13 anos até hoje desde que aquela mulher morreu, e no mundo não tem havido guerra, nem parcial, nem geral, mas que até para os cristãos a paz tem sido mais permanente, por misericórdia divina.
Isso tomamos no livro segundo. Mas também no terceiro citaremos algumas frases breves, pelas quais diz contra os que se jactavam de que entre eles houve mais mártires. Agora bem, quando os refutamos com todo o dito e veem-se apurados, tentaram refugiar-se nos mártires, dizendo que tem muitos mártires e que isto é uma garantia fidedigna do poder do Espírito que ele chama profético. Mas isto, ao que parece, é de tudo menos verdadeiro. Efetivamente, das outras heresias, algumas têm numerosos mártires, e nem por isso vamos aprová-las nem confessar que possuem a verdade. Os primeiros, ao menos, os que se chamam marcionitas por seguir a heresia de Márcio, também eles dizem que têm inúmeros mártires, mas ao próprio ungido não confessam conforme a verdade, e depois de breve espaço acrescenta ao dito. Por isso, sempre que os fiéis da igreja chamados a dar testemunho da fé, conforme a verdade, encontram-se com algum dos chamados mártires procedentes da heresia catafriga, afastam-se deles e morrem sem terem se comunicado com eles, porque não querem dar assentimento ao espírito que se vale de Montano e de suas mulheres, que isto é verdadeiro e que até em nossos tempos tem ocorrido em Apamea, às margens do Menandro, evidencia-nos martírios de Caio e Alexandre de Eumenia e de seus companheiros. Tópico 17. De Missíades e os tratados que compôs. Na mesma obra, menciona-se também Missíades, um escritor que parece também escrever um tratado contra a dita heresia. Depois de citar algumas passagens desses, continua dizendo: Isto encontrei uma obra das que atacam o escrito de Missíades, nosso irmão, escrito que demonstra não ser necessário que um profeta fale em êxtase. E fiz um resumo. Um pouco mais abaixo, na mesma obra, estabelece uma lista dos que profetizaram no Novo Testamento. Entre eles enumera um tal Amias e Acodrato. Diz assim: Mas o falso profeta no êxtase, ao qual segue o descaramento e a ousadia, começa involuntária em ignorância e termina em demência involuntária da alma, como se disse anteriormente. Mas não poderão mostrar um só profeta, nem do Antigo nem do Novo Testamento, que tenha sido arrebatado pelo Espírito desta maneira. Nem poderão gloriar-se de Agapo, nem de Judas, nem de Silas, nem das filhas de Felipe, nem de Amias, de Filadélfia, nem de Codrato, nem de nenhum outro Ciar, porque nada tem a ver com eles. E logo depois de curto espaço diz o seguinte: Porque se é como dizem que depois de Codrato e de Amias da Filadélfia, o carisma profético passou por sucessão às mulheres do séquito de Montano, que demonstrem quem dentre eles sucedeu aos discípulos de Montano e às suas mulheres, já que o apóstolo sustenta que é necessário que o carisma profético subsista em toda a igreja até a parúzia final. Mas não poderão mostrar ninguém, apesar de já ser este o 14º da morte de Maximila. Isto diz ele, no que tange a Missíades. Por ele mesmo mencionado, também deixou-nos outras lembranças de sua aplicação diligente às divinas escrituras nos tratados que compôs contra os gregos e contra os judeus, temas com os quais se debateu separadamente nos dois livros, e mais, fez também uma apologia dirigida aos príncipes, do fundo em favor da filosofia por ele professada. Tópico 18. Em que termos Apolônio refutou as catafrigas e quem ele menciona? Como a heresia chamada catafriga ainda estivesse florescendo por aqueles tempos na Frígia, também Apolônio, escritor eclesiástico, empreendeu o trabalho de uma refutação. Compôs contra eles um escrito próprio no qual corrige palavra por palavra as falsas profecias alegadas por eles e descreve como foi a vida dos líderes da heresia. Mas escuta isto que diz sobre Montano literalmente: Mas suas obras e seus ensinamentos mostram quem é este novo mestre. Este é o que ensinou o rompimento de matrimônios, o que impôs leis de jejuns, o que deu o nome de Jerusalém a Pepusa e a Tímio, cidades insignificantes da Frígia, porque queria reunir ali gente de todas as partes, o que estabeleceu arrecadadores de dinheiro, o que inventa a aceitação de donativos sob o nome de oferendas, o que assalariava os arautos de sua doutrina, com a finalidade de que o ensinamento de sua doutrina se afirmasse por meio de glutonaria. Isto sobre Montano, mas um pouco mais abaixo escreve também sobre suas profetisas como segue. Demonstramos, portanto, que estas primeiras profetisas em pessoas são as que desde o momento em que ficaram cheias de espírito, abandonaram os seus maridos. Como então travavam de enganar-nos, chamando de virgem Priscila?
Ainda segue dizendo: não te parece que toda a escritura proíbe que uma profeta receba donativos e dinheiro? Portanto, quando vejo que a profetisa recebeu ouro e prata e vestidos suntuosos, como posso não rechaçá-la? E um pouco mais abaixo, outra vez, diz sobre alguns de seus confessores o que segue. Mais ainda, também Temiso, que envolveu sua avidez com mantos de aceitabilidade e que não suportou as insígnias da confissão, mas que depois as correntes em troca de muito dinheiro, quando por tudo isto devia humilhar-se, fez-se Marte, e compondo uma carta católica em imitação ao apóstolo, atreveu-se a catequizar os que já eram melhores crentes do que ele, a combater com palavras vazias de sentido e a blasfemar contra o Mariá, os apóstolos e a Santa Igreja. E sobre outro, também do que eles estimam como Marte, descreve assim: e para não falar demais, que nos diga profetiza o que há de Alexandre, o que a si mesmo chama de Marte, com o qual ela banqueteia e com muitos inclusive adoram. Não é preciso que citemos os latrocínios e demais crimes seus, pelos quais foi castigado. Estão conservados no opus todum. Quem, pois, perdoa a quem de seus pecados? Qual dos dois? O profeta ao Marte por seus latrocínios, ou Marte ao profeta por sua avareza? Porque, tendo dito o Mariá, não possuireis nem ouro nem prata, nem duas túnicas. Estes pecaram, fazendo tudo ao contrário no que tange a posse destas coisas proibidas. Efetivamente, vamos demonstrar que os chamados entre eles de profeta e mártir não somente caem sobre as posses dos ricos, mas também sobre as dos pobres, dos órfãos e das viúvas. E se estão seguros, que se apresentem aqui e se expliquem sobre estes pontos para que, no caso de serem convencidos, deixem de continuar prevaricando. Efetivamente, há que se examinar os frutos dos profetas, já que por seu fruto se conhece a árvore, e para que todos que o desejem conheçam a história de Alexandre, foi julgado por Emílio Frontino, procônsul de Éfeso, não por causa do nome, mas pelos roubos que ousou cometer, porque já era um delinquente. Logo, juntando mentira em nome do Mariá, enganou os fiéis do lugar e foi posto em liberdade, e sua própria comunidade de origem não o recebeu, por ser ladrão. Os que queiram saber sua história, têm um arquivo público na Ásia. O profeta não o conhece, apesar de conviver com ele muitos anos. Nós, desmascarando-o, por ele colocamos em evidência a natureza do profeta. Coisas semelhantes podemos demonstrar de muitos, e se atrevem que suportem a prova. E novamente, em outro lugar da obra, acrescenta o que segue sobre os profetas de que se jactam. Se porventura negam que seus profetas receberam presentes, que admitam isto. Se for provado que os receberam, não são profetas, e nós apresentaremos provas disto aos milhares. É preciso comprovar todos os frutos do profeta. Um profeta, diga-me, tinge os cabelos? Um profeta pinta de negro as sobrancelhas e pestanas? Um profeta é amigo de enfeites? Um profeta joga com tabuleiros e dados? Um profeta empresta dinheiros a juros? Que confesse se é permitido ou não, e eu demonstrarei que entre eles ocorreu. Este mesmo Apolônio refere da mesma obra que, quando escrevia seu livro, haviam transcorrido já 40 anos desde que Montano empreendeu sua fingida profecia. E diz ainda que, estando Maximilian em Pepusa fingindo que profetizava, Zódico, que também foi mencionado pelo escritor anterior, enfrentou-a, tentando refutar o espírito que operava nela, mas que foi impedido pelos que pensavam o mesmo que aquela mulher. Menciona também um certo Trásias, um dos mártires de então. Diz ainda, como proveniente de uma tradição, que o Salvador ordenou a seus discípulos que não se afastasse de Jerusalém em 12 anos. Utiliza também testemunhos tirados do Apocalipse de João e refere que o mesmo João ressuscitou um morto com o poder divino em Éfeso. E ainda diz outras coisas mediante as quais corrigiu, acertada e completamente o erro da citada heresia. Isso diz Apolônio. Tópico 19. De Serapion sobre a heresia dos frígios. As obras de Apolinário contra a referida heresia são mencionadas por Serapion, que, segundo o que era uma tradição, foi bispo da igreja de Antioquia nos tempos a que nos referimos depois de Maximino. Menciona-o numa carta particular dirigida a Cárico e Pôncio, na qual, refutando também ele a mesma heresia, acrescenta o que segue. Mas para que também saibais que a influência desta enganosa tropa, a chamada nova profecia, é abominada por todos os irmãos do mundo. Enviei-vos também os escritos de Cláudio Apolinário, bispo beatíssimo,
que foi de Herápolis da Ásia. Na mesma carta de Serápio, conservam-se também as assinaturas de diversos bispos, um dos quais assina assim: Aurélio, Cirínio, Marte, rogo que estejais bem. E outro desta maneira: Elio Públio Júlio, bispo de Develto, colônia da Trácia, vive o soberano dos céus, que o bem-aventurado Sotas de Anquialo quis expulsar o demônio de Priscila, e os hipócritas não o deixaram. Também se conservam na carta aludida as assinaturas autografadas de muitos outros bispos que estão de acordo com estes. Isto é o que há sobre eles. Tópico 20. O que Ireneu discute por escrito com os cismáticos de Roma. Contrariamente aos que em Roma falsificavam o são estatuto da igreja, Ireneu compôs várias cartas, uma que intitulou a Blasto sobre o cisma, outra a Florino sobre a monarquia, o que soberano não é o autor dos males, já que, ao que parece, Florino defendia esta opinião. E como também estivesse seduzido pelo erro de Valentim, Ireneu compôs outro trabalho, sobre o Ogdoada, na qual dá a entender que ele mesmo recebeu a primeira sucessão dos apóstolos. Perto do final da obra, encontramos uma grata indicação sua que necessariamente temos que registrar no presente escrito, e que diz desta maneira: Conjuro-te que copies este livro por nosso Mariá Yahushua Hamashia e por sua vinda gloriosa, quando vier julgar os vivos e os mortos, que compares o que transcreves e o corrijas cuidadosamente conforme este exemplar de onde o copiaste. E copiarás igualmente este conjuro e o porás na cópia. Advertência útil para quem a fez e para nós que a referimos, para que tenhamos aqueles antigos e realmente sagrados varões como o melhor exemplo de solicitude diligentíssima. Na carta a Florino, de que falamos acima, Ireneu novamente menciona sua convivência familiar com Policarpo, dizendo: Estas opiniões, Floriano, falando com moderação, não são próprias de um pensamento são. Estas opiniões destoam das da igreja e lançam na maior impiedade aos que as obedecem. Estas opiniões, sem sequer os hereges que estão fora da igreja atreveram-se alguma vez a proclamar, estas opiniões não se foram transmitidas pelos presbíteros que nos precederam, os que juntos frequentaram a companhia dos apóstolos. Porque, sendo eu ainda criança, eu te vi na casa de Policarpo, na Ásia Inferior, quando tinhas uma brilhante atuação no Palácio Imperial, e te esforçavas para ter crédito perante ele. E recordo-me mais dos fatos de então do que dos recentes. O que se aprende em criança vai crescendo com a alma e vai se tornando um com ela, tanto que posso inclusive dizer o local em que o bem-aventurado Policarpo dialogava sentado, assim como suas saídas e entradas, seu modo de vida e o aspecto de seu corpo, os discursos que fazia ao povo, como descrevia suas relações com João e com os demais que haviam visto Mariá, e como recordava as palavras de uns e de outros, e o que tinha ouvido dele sobre Mariá, seus milagres e seus ensinamentos, e como Policarpo, depois de tê-los recebido destes testemunhos oculares da vida do Verbo, relata tudo em consonância com as Escrituras. E estas coisas, pela misericórdia que o soberano teve para comigo, também eu escutava, então diligentemente as anotava. Mas não em papel, mas em meu coração, e pela graça do soberano, sempre estou ruminando fielmente e posso testemunhar diante do soberano que, se aquele bem-aventurado e apostólico presbítero tivesse escutado algo semelhante, teria lançado um grito, teria tampado os ouvidos e dizendo como era seu costume: Soberano, bondoso, até que tempos me conservaste para ter que suportar estas coisas? Teria até fugido do local em que estava sentado ou de pé quando escutou tais palavras. Isto pode-se também comprovar claramente pelas cartas que escreveu, seja às igrejas vizinhas, confortando-as, seja a alguns irmãos admoestando-os e exortando-os. Isto diz Ireneu. Tópico 21. De como Apolônio morreu mártir em Roma. Por esse tempo do reinado de Cômodo, nossa situação mudou para uma maior suavidade. A paz, com a ajuda da graça divina, abarcava todas as igrejas de toda a terra habitada. Foi também quando a doutrina salvadora ia pouco a pouco ganhando todas as almas de toda a classe de homens para o culto piedoso do soberano de todas as coisas. Tanto que, inclusive, muitos dos que em Roma sobressaiu por sua riqueza e linhagem marchavam em encontro de sua salvação com toda a sua casa e toda a sua família. Mas o demônio não podia suportar isto,
inimigo do bem e invejoso como é por natureza. E, em consequência, preparava-se novamente para o combate enquanto maquinava variados atentados contra nós. Na cidade de Roma, conduziu Apolônio ante os tribunais. Varão famoso entre os fiéis de então, por sua educação e filosofia, e para acusá-lo, levantou um ministro seu qualquer, gente apropriada para estas tarefas. Mas em uma hora o desgraçado introduziu a causa, porque, segundo um decreto imperial, não se permitia que vivessem os acusadores de tais homens. E na hora foram-lhe quebradas as pernas, pois tal sentença foi formulada contra ele pelo juiz Perênio. O mártir, por sua vez, amado do soberano, apesar de o juiz rogar-lhe com muita insistência e pedir-lhe que desse razão ante o Senado, apresentou diante de todos uma eloquente apologia de fé, pela qual dava testemunho, e morreu decapitado como por decreto do Senado, já que uma antiga lei ordenava, entre eles, que não se deixasse ir os que comparecessem uma vez ante o tribunal, e não mudassem absoluto de propósito. Assim, pois, quem deseje ler as palavras de Apolônio ante o juiz e as respostas que deu ao interrogatório de Períneo, assim como sua apologia dirigida ao Senado inteiro, poderá vê-lo na relação escrita dos antigos martírios que compilamos. Tópico 22. Que bispos eram célebres naquele tempo. No 10º ano do reinado de Cômodo, Victor sucede a Eleutério, que havia exercido o episcopado durante 13 anos, e pelo mesmo tempo, havendo Juliano cumprido seu 10º ano, Demétrio assume o cargo do ministério das comunidades de Alexandria. E também por estas datas, era conhecido como bispo da igreja de Antioquia, oitavo a partir dos apóstolos Serápio, do qual já fizemos menção anteriormente. Cesareia da Palestina era governada por Teófilo, e também Narciso, que esta obra já mencionou acima, ainda então exercia o ministério da igreja de Jerusalém. Já em Corinto, na Grécia, nestas mesmas datas, Báquilo era bispo, e na comunidade de Éfeso, Polícrates. E além destes, pelo menos assim supomos, nesta época brilharam também muitos outros, mas como é natural, enumeramos em lista por seus nomes somente aqueles cuja ortodoxia na fé chegou por escrito até nós. Tópico 23. Da questão então movida sobre a Páscoa. Por este tempo, levantou-se uma questão muito grave, por certo, porque as igrejas de toda a Ásia, apoiando-se em uma tradição muito antiga, pensavam que era preciso guardar o 14º dia da lua para a festa da Páscoa do Salvador, dia em que os judeus deviam sacrificar o cordeiro e no qual era necessário a todo custo, caindo no dia que fosse na semana, pôr fim aos jejuns, sendo que as igrejas de todo o resto do mundo não tinham por costume realizá-lo deste modo, mas por tradição apostólica guardavam o costume que prevaleceu até hoje, que não é correto terminar os jejuns em outro dia que não da ressurreição de nosso Salvador. Para tratar deste ponto, houve sínodos e reuniões de bispos, e todos, unânimes por meio de cartas, formularam para os fiéis de todas as partes um decreto eclesiástico, que nunca se celebre o ministério da ressurreição do Mariá de entre os mortos em outro dia que não no domingo, e que somente nesse dia guardemos o fim dos jejuns pascais. Ainda se conserva até hoje um escrito dos que se reuniram naquela ocasião na Palestina. Presidiram-nos Teófilo, bispo da igreja de Cesareia, e Narciso, da de Jerusalém. Também sobre o mesmo assunto, conserva-se outro escrito dos reunidos em Roma, que mostra Victor como bispo, e também outro dos bispos do Ponto presididos por Palmas, que era o mais antigo, e outros das igrejas da Gália, das quais era bispo Irineu, assim como também das de Osroene e demais cidades da região, e em particular de Báquilo, bispo da igreja de Corinto, e de muitos outros, todos os quais, emitindo um único e idêntico juízo, estabelece a mesma decisão. Estes, pois, tinham como regra única de conduta a já exposta. Tópico 24. Sobre a dissensão na Ásia. Os bispos da Ásia, por outro lado, com Polícrates à frente, seguiam insistindo com força que era necessário guardar o costume primitivo que lhes fora transmitido desde antigamente. Polícrates mesmo, numa carta que dirige a Victor e à Igreja de Roma, expõe a tradição chegada até ele com estas palavras: Nós, pois, celebramos intacto este dia, sem nada juntar nem tirar, porque também na Ásia repousam grandes luminárias,
que ressuscitarão no dia da vinda do Mariá, quando vier dos céus com glória e em busca de todos os santos. Felipe, um dos 12 apóstolos que repousa em Herápolis, com 2 filhas suas, chegaram virgem à velhice, e outra filha que, depois de viver no Espírito Santo, descansa em Éfeso. E também João, o que se recostou sobre o peito do Salvador, e que foi sacerdote portador do pétalo, mártir e mestre, este repousa em Éfeso. E em Esmina, Policarpo, bispo e mártir, e Trásias, também ele bispo e mártir, que procede de Eumênia, e repousa em Esmirna. E que falta faz falar de Sagares, bispo e mártir, que descansa em Laodiceia, assim como o bem-aventurado Papírio, e de Meliton, o eunuco que em tudo viveu no Espírito Santo, e repousa em Sardes, esperando a visita que vem dos céus, no dia que ressuscitará de entre os mortos. Todos estes celebraram como dia da Páscoa o da 14ª lua, conforme o Evangelho, e não transgrediram, mas seguiam a regra da fé. E eu mesmo, Polícrates, o menor de todos vós, faço conforme a tradição de meus parentes, alguns dos quais segui de perto. 7 parentes meus foram bispos, e eu sou o 8º, e sempre meus parentes celebraram o dia quando o povo tirava o fermento. Portanto, irmãos, eu com mais de 65 anos no Salvador, que conversei com irmãos procedentes de todo o mundo e que recorri toda a Sagrada Escritura, não me assusto com os que tratam de impressionar-me, pois os que são maiores do que eu disseram, importa mais obedecer ao soberano do que aos homens. Logo acrescenta isto o que diz sobre os bispos que estavam com ele quando escrevi e eram da mesma opinião. Poderia mencionar os bispos que estão comigo, que vós pedistes que convidasse e que eu convidei. Se escrevesse seus nomes, seria demasiado grande seu número. Eles mesmos, conhecendo minha pequenez, deram seu assentimento à minha carta, sabedores de que não é em vão que levo meus cabelos brancos, mas que sempre vivi no ungido Yahushua. Ante isto, Victor, que presidia a igreja de Roma, tentou separar em massa da união comum todas as comunidades da Ásia e as igrejas limítrofes, alegando que eram heterodoxas, e publicou uma condenação por meio de cartas, proclamando que todos os irmãos daquela região, sem exceção, estavam excomungados. Mas esta medida não agradou a todos os bispos. Por sua parte, exortavam-no a ter em conta a paz e a união e a caridade para com o próximo. Conservavam-se, inclusive, as palavras destes, que repreendem Victor com bastante energia. Entre eles está Irineu, na carta escrita em nome dos irmãos da Gália, dos quais era o chefe. Irineu concorda que é necessário celebrar unicamente no domingo o mistério da ressurreição do Mariá. No entanto, exorta Victor a não amputar igrejas de soberano inteiras que haviam observado a tradição de um antigo costume e as muitas outras coisas, e acrescenta textualmente o que segue. Efetivamente, a controvérsia não é somente sobre o dia, mas também sobre a própria forma do jejum, porque uns pensam que deve jejuar durante um dia, outros que 2 e outros que mais, e outros dão a seu dia uma medida de 40 horas do dia e da noite. E uma tal diversidade de observantes não se produziu agora, em nossos tempos, mas já muito antes, sobre os nossos predecessores, cujo forte, segundo parece, não era exatidão, e que forjaram para a posteridade o costume, sua simplicidade e particularidade. E todos eles nem por isso viveram menos em paz uns com os outros, tanto quanto nós. O desacordo quanto ao jejum confirma o acordo quanto à fé. A este acrescenta também um relato que será conveniente citar e que diz assim: entre eles, também os presbíteros antecessores de Sotero, que presidiram a igreja que tu reges agora, quero dizer Aniceto, Pio e Higínio, assim como Telésforo e Sisto, nem eles mesmos observaram o dia, nem permitiam aos que estavam com eles escolher, e nem por isso eles mesmos, que não observavam o dia, viviam menos em paz com os que procediam das igrejas em que se observava o dia. E ainda assim, observar o dia resultava mais em oposição para os que não o observavam. E nunca se rechaçou ninguém por causa desta forma. Antes, os próprios presbíteros, teus antecessores, que não observavam o dia, enviavam a Eucaristia aos de outras igrejas que o observavam. E encontrando-se em Roma o bem-aventurado Policarpo nos tempos de Aniceto, surgiram entre os dois pequenas divergências, mas em seguida estavam em paz, sem que sobre este capítulo se querelassem mutuamente.
porque nem Aniceto podia convencer Policarpo a não observar o dia, como sempre o havia observado com João, discípulo de nosso Salvador, e com os demais apóstolos com quem conviveu. Nem tampouco Policarpo convenceu Aniceto a observá-lo, pois este dizia que devia manter o costume dos presbíteros, seus antecessores. E apesar de estarem assim as coisas, mutuamente comunicavam entre si e na igreja. Aniceto cedeu a Policarpo a celebração da Eucaristia, evidentemente por deferência, e em paz se separaram um do outro, e toda a igreja tinha paz, tanto os que observavam o dia como os que não o observavam. Ireneu, fazendo honra ao seu nome, pacificador pelo nome e por seu próprio caráter, fazia estas e semelhantes exortações e servia de embaixador em favor da paz das igrejas, pois tratava por correspondência epistolar ao mesmo tempo, não somente com Victor, mas também com muitos outros chefes de diferentes igrejas sobre o problema debatido. Tópico 25. De como houve acordo unânime entre todos sobre a Páscoa. Os bispos da Palestina, antes mencionado Narciso e Teófilo, e com eles Cássio, bispo da igreja de Tiro, e Claro, da de Ptolemaida, assim como os que haviam se reunido com estes, deram detalhadas e abundantes explicações acerca da tradição sobre a Páscoa, vinda até eles por sucessão dos apóstolos. E ao final da carta acrescenta textualmente: procurai que se envie cópia de nossa carta a cada igreja, para que não sejamos responsáveis pelos que, com grande facilidade, desencaminham suas próprias almas. Manifestamos a vós que em Alexandria celebram precisamente o mesmo dia que nós, pois entre eles e nós vem se trocando correspondência epistolar, de modo que nos é possível celebrar o dia santo em consonância e simultaneamente. Tópico 26. Quando chegou a nós de Ireneu? Acontece que, além dos escritos e cartas de Ireneu já mencionados, conserva-se dele um tratado contra os gregos, curtíssimo e bastante peremptório, intitulado Sobre a Ciência, e outro que dedicou a seu irmão chamado Marciano, em demonstração da pregação apostólica, assim como o livro de dissertações variadas, no qual faz menção à carta aos Hebreus e a chamada Sabedoria de Salomão, citando deles algumas sentenças, e isto é o que chegou a nosso conhecimento dos escritos de Ireneu. E tendo Cômodo terminado seu império ao final de 13 anos, e depois de Pertinaz manter-se depois de Cômodo uns 6 meses incompletos, prevalece como imperador severo. Tópico 27. Quando chegou dos outros que floresceram naquela época. Muitos, pois, conservam ainda até hoje em grande número documentos do zelo virtuoso dos antigos eclesiásticos de então. Alguns nós mesmos chegamos a ler, como são os escritos de Heráclito sobre o apóstolo e os de Máximo sobre o problema da origem do mal e de como a matéria é criada, problema famosíssimo entre os hereges, e também os de Cândido sobre o Hexameron e os de Ápion sobre o mesmo tema, assim como o de Sexto sobre a ressurreição. Outro tratado de Arabiano e muitos outros dos quais, por não ter um ponto de referência, não é possível transmitir por escrito a data nem insinuar alguma memória de sua história. Mas chegaram também até nós tratados de muitos outros, dos quais não é possível catalogar os nomes. Autores ortodoxos e eclesiásticos, como certamente demonstram as corretas interpretações da Escritura divina. Mesmo assim, são para nós desconhecidos, porque não se dá o nome de seus autores. Tópico 28. Dos que acolheram a heresia de Artemon desde o princípio. Qual foi seu comportamento e de que modo ousaram corromper as Escrituras? Numa obra de algum destes, fruto do trabalho contra a heresia de Artemon, a mesma que em nossos tempos Paulo de Samosata tentou renovar, conserva-se um relato que vem ao caso da história que estamos examinando, deixando entendido que a mencionada heresia afirma que o Salvador não é mais do que um puro homem, e que ela era de invenção recente, ainda que seus introdutores quisessem fazê-la valer como se fosse antiga. O tratado, depois de citar muitos outros argumentos para refutar a mentira, blasfema destes, refere textualmente o que segue. Dizem que mesmo que todos os primeiros, inclusive os próprios apóstolos, receberam e ensinaram isto que agora lhes estão dizendo, e que se conservou a verdade da pregação até os tempos de Victor, quer o 13º bispo de Roma desde Pedro, mas que a partir de seu sucessor Zefirino, o dito poderia ser convincente, sem em primeiro lugar as divinas escrituras
não o contradissesse. E também há obras de alguns irmãos anteriores aos tempos de Victor, obras que eles escreveram contra os pagãos e contra as heresias de então em defesa da verdade. Refiro-me às de Justino, Milcíades, Taciano, Clemente e muitos outros, todas obras que atribuem a divindade ao ungido. Pois quem desconhece os livros de Irineu, de Meliton e dos restantes, livros que proclamam o ungido soberano e homem, e os muitos salmos e cânticos escritos desde o princípio por irmãos crentes que cantam hinos ao verbo do soberano, ao ungido, atribuindo-lhe a divindade. Como, pois, estando declarado o pensamento da Igreja desde há tempos anos, pode-se admitir que os anteriores a Victor o tenham proclamado no sentido que dizem estes. E como não se envergonham de acusar Victor falsamente de tais coisas, sendo que com toda exatidão sabe que Victor excluiu da comunhão Teodoto Curtidor, líder e pai desta apostasia negadora do soberano, e primeiro a dizer que o ungido foi um simples homem. Porque se Victor tivesse pensado da mesma maneira que ensina a blasfêmia destes, como poderia expulsar Teodoto, inventor desta heresia? Estes são os fatos do tempo de Victor. Tendo estado ele à frente do ministério por 10 anos, é instituído seu sucessor, Seferino. Era o 9º ano do império de Severo, o mesmo que compôs o supracitado livro sobre o iniciador da mencionada heresia. Acrescenta também outro assunto ocorrido em tempos de Seferino, e escreve nos seguintes termos: Vou, pois, recordar, ao menos para muitos de nossos irmãos, o fato ocorrido em nosso tempo, que por ter acontecido em Sodoma, creio que seguramente teria sido um aviso para aquela gente. Era Natálio um confessor, não dos tempos antigos, mas de nosso próprio tempo. Um dia este foi enganado por Asclepiodoto e por Odo Teodoto Cambista. Estes dois eram discípulos de Teodoto Curtidor. Primeiro, que por este pensamento, ou melhor, por esta loucura, foi separado da comunhão por Victor, então bispo, como já disse. Ambos persuadiram Natálio para que por um salário se chamasse bispo desta heresia, de maneira que podia receber dele 150 denários. Estando já com eles, Mariá o avisou muitas vezes por meio dos sonhos, já que nosso soberano misericordioso e Mariá e Yahushua Hamashia não queria que uma testemunha de seus próprios padecimentos saísse da igreja e perecesse. Mas como não prestasse grande atenção às visões, enganado por aquele primeiro posto entre eles e pela torpe ganância que a tantos perde, finalmente foi açoitado por anjos santos durante toda a noite, pelo que ficou bastante maltratado, tanto que se levantou com a aurora, vestiu-se com um saco, cobriu-se de cinza e com muita diligência e lágrimas correu até o bispo Seferino e se atirava aos pés, não apenas do clero, mas também dos laicos. Como suas lágrimas comoveu a igreja compassiva do ungido misericordioso, e depois de pedi-lo, com reiteradas súplicas, e de haver mostrado as contusões que os golpes lhe fizeram, as duras penas foi admitido à comunhão. A isto, juntaremos também outras expressões do mesmo escritor sobre os mesmos assuntos que soam assim: adulteraram sem escrúpulo as divinas escrituras, e violaram a regra da fé primitiva, e desconheceram ao ungido por não investigar o que dizem as divinas escrituras, em vez de andar trabalhosamente exercitando-se em encontrar uma figura do silogismo para legitimar seu ateísmo. Porque se alguém lhes apresenta uma sentença da escritura divina, começam a discorrer que figura de silogismo se pode fazer, se no conexo ou disjuntivo. Deixaram as santas escrituras dos soberanos e se ocupam de geometria como quem é da terra, falam por influência da terra e desconhecem o que vem de cima. Pelo menos, entre alguns deles, estuda-se com afã a geometria de Euclides e se admira Aristóteles e Teofrasto, porque Galeno talvez seja até adorado por alguns. Mas os que se aproveitaram das artes dos infiéis para o desígnio de sua própria heresia e com as artes dos ímpios falsificaram a fé simples das divinas escrituras. Que necessidade há de dizer que já não estão perto da fé? Por esta causa puseram suas mãos sem escrúpulos sobre as divinas escrituras, dizendo que as haviam corrigido. E quem quiser pode saber que digo isto sem caluniá-los, já que se alguém quiser reunir as cópias de cada um deles e compará-las entre si, notará que divergem muito, pelo menos as de Asclepíades destoarão das de Teodoto. E podem-se adquirir muitas cópias, porque os discípulos transcreveram com grande zelo as que foram, como dizem eles, corrigidas, isto é, corrompidas por cada um daqueles. Tampouco as de Hemófilo concordam com esta. Quanto às de Apoloníades,
nem sequer concordam entre si mesmas, pois é possível discernir as que eles prepararam primeiro e as que logo depois foram alteradas, e se vê que discordam muito. Do atrevimento deste pecado, não é provável que eles o ignorem, porque ou não creem que as divinas escrituras foram ditas pelo Espírito Santo, e nesse caso são incrédulos, ou então acham que são mais sábios do que o Espírito Santo, e que outra coisa é isto se não está possuído pelo demônio, porque não podem negar que o atrevimento é deles mesmos, já que as cópias estão escritas por suas mãos, e não receberam as escrituras nesse estado daqueles que os instruíram, nem poderão mostrar um exemplar de onde tenham copiado as suas. Alguns deles nem sequer trataram de falsificá-las, mas depois de simplesmente negar a lei e os profetas, com o pretexto de um ensinamento iníquo e ímpio, caíram de graça na extrema ruína da perdição. E já basta desse tipo de relatos.